Todos zoavam e batiam no menino sem família, mas certo dia ele resolveu se tornar o mais rebelde da cidade. E desde então ele se vingou de todos os valentões. Agora ele vai atrás de se vingar de quem traiu e roubou seu pai. E não vai deixar passar o que fizeram com o pai dele. O que aconteceu com ele e com a sua família? Qual é o desfecho dessa história? Calma que o desfecho vai te surpreender. Tudo começa com o jovem rebelde Wayne andando de bicicleta pela cidade de Brockton. Ele pedala, pedala e pedala até chegar perto de um trio de delinquentes. Os valentões tentam amedrontá-lo. Um deles até joga o cigarro na cara dele, mas o Wayne não arreda o pé do lugar. O mesmo cara joga uma pedra na bicicleta, mas o Wayne não sai do lugar. Pelo contrário, ele pega a pedra e joga na janela da casa dos Três Manés. Quando ele joga a pedra, um quarto valentão sai da casa e vai pra cima de Wayne. O menino é acertado. Depois de um tapa, Wayne cospe com tudo na cara do valentão. Só que o problema é que ele foi muito mais corajoso do que ele poderia bancar. O delinquente fica muito bravo e começa a dar um pau em Wayne, enquanto os outros quebram toda a bicicleta do garoto. Mas aí acharam que o Wayne tinha parado por aí mesmo? Nunca! O protagonista já começa mostrando que é determinado. Levanta da surra que tomou e joga outra pedra na janela. Aqui tem coragem. Depois ele cospe no chão e sai andando. Ele não é o Bruce, mas é o Wayne. Ele é metade do Batman, meus amigos, então é perigoso. Tá, esquece essa piada. Depois do ocorrido, Wayne está caminhando pela rua. Ele desce as escadas e é abordado por um homem, que o informa que o pai dele não estava atendendo a porta. Descobrimos que o homem era o dono da casa que Wayne e seu pai moravam. E ele estava atrás do aluguel e estava crente que o pai de Wayne estava evitando ele. Só que na verdade ele estava doente e não consegue atender. Ele ignora o que o Wayne fala e disse que não se importava, porque eles precisavam pagar o aluguel. O garoto fala que vai arranjar o dinheiro, e o cara, como é gente boníssima, diz que talvez o Wayne nem fosse filho dele, porque muitos caras entravam e saíam da casa. Bom, eu acho que vocês já entenderam o que ele quis dizer. Wayne estava com uma bala na mão, então só para dar o troco no homem, ele jogou pro cachorro, que foi correndo atrás da balinha e acabou derrubando o proprietário da casa. Wayne entra no lugar e ignora o cara, que ficou xingando ele de tudo quanto é nome. Ele vê seu pai deitado, mas também nota que alguém estava na porta. Então ele atende agitado e acaba assustando com quem estava lá. E era uma menina. A jovem e malandra Del. Ela queria vender biscoitos, mas acabou se assustando e derrubando todos eles. Ela pergunta o porquê do pai de Wayne estar dormindo de dia e questiona se ele era preguiçoso. Bem educada, né? Wayne é direto ao ponto e responde com todas as letras que seu pai tinha câncer. E ela acaba ficando com cara de bunda. Ela oferece alguns biscoitos pra ele, mas ele não compra nenhum. Eles param, se olham um pouco e ela pergunta se ele não era um esquisitão que gostava de pé. Não. E ele nega. Então do nada ele entra, sai correndo pro quarto dele e ela segue. Eles começam a ouvir música e dá pra ver que o Wayne não tem nenhuma habilidade social, porque ele começa a dançar feito um esquisito. Eles vão conversando e o Wayne pergunta se ela tinha namorado. Ela nega. E ele então pergunta se ela queria ele. Bom, pelo menos atitude ele tem. Ela pergunta a altura dele e ele se diz alto. Ela vai perguntando pra ele sobre várias coisas, como se eles fossem irmãos, se o irmão dele, que é fuzileiro, acaba com as pessoas. Ele responde que sim, e ela gosta. Ela tem 2 irmãos, 2 babacas. Eles seguem conversando. Ele pergunta se ela quer namorar. E ela pergunta se ele compraria biscoitos. Tá aí, nostálgico solteiro. Compra biscoitos que seu problema acaba. Ele diz que não tem dinheiro. Ela manda ele arrumar e depois procurar ela em sua casa. No outro dia, Wayne vai pra escola, mas todo mundo parece se afastar dele. Menos seu amigo, o nerd Orlando. Wayne fala que ele estava atrasado só 20 minutos, mas Orlando completa que ele estava atrasado mais ou menos 3 semanas. Eles conversam e Wayne oferta seu nunchaku para Orlando, que diz que tinha grana para comprar ele porque ele tinha vendido 3 pokémons raros. Orlando é pra frentão e flerta com uma garota, mas a preocupação de Wayne era outra. Só voltando um pouco,
Orlando sacou um martelo, porque seu armário estava com um cadeado novo. Então ele arrombou a porta e viu que as coisas que estavam ali não eram dele. E aí ele foi resolver esse problema. Na diretoria, 2 moleques, os esquisitões Darren e Scott, estão discutindo com o diretor Tommy, até que Wayne entra feito uma assombração e assusta os 3. Os garotos temem Wayne e obedecem à ordem dele de sair da sala do diretor. Wayne pergunta onde estavam as suas coisas, mas Tommy não faz ideia de onde estão, porque os alunos roubam tudo na escola. Wayne vira as costas e resolve ir embora, só que o diretor fala para ele ficar, porque ele poderia ter ligado para uma tal Trance umas 5 vezes, e essa informação fez Wayne ficar para conversar. Tommy conhece o pai de Wayne há muito tempo, e o pai o apelidou de Tommy Cole Bundão na juventude, além do bullying físico. Tommy fala que o pai de Wayne fazia bullying, só que ele batia em quem também fazia bullying. Bom, vai entender, mas ele só não aguentava injustiça, e Tommy diz que ele se parecia com alguém. Eles conversam sobre a situação de Wayne, que era problemática e poderia ser resolvida, porque ele era daquele jeito pela relação conturbada da família e pelo pai, que foi injustiçado e adoeceu por causa do trabalho. Tommy fala até da mãe de Wayne, só que ele fica bravo, porque ela abandonou ele. Desde então, Wayne cresceu desse jeito despreocupado e fora da lei. Isso pela criação ruim que teve. Quando sai da sala do diretor, Wayne vê um valentão mexendo com Orlando, e é aí que ele começa a agir. Ele rouba um trompete de uma aluna e mete ele na cara do valentão. E o resto é história. Na rua, ele e Orlando estão voltando para casa, e Orlando deixa claro que o Wayne só aparece na escola para arrebentar a boca dos outros. Wayne diz que precisa de dinheiro para comprar biscoitos, porque aí ele poderia sair com Del. Obviamente, Orlando zoa ele, porque ele nunca tinha falado sobre uma mulher antes. Então eles vão para um lugar específico, porque o Wayne tinha uma proposta especial para ele. E bom, a proposta era tipo um armário lotado de revistas de gente boa. Se é que vocês captaram a ideia. Orlando compra as revistas de Wayne e diz que volta para buscar depois. Wayne arrumou o dinheiro e então foi para casa de Del para comprar os biscoitos. Ele compra. Só que Del impõe as regras pro namorico deles. Ela não quer um namorado no dia dos namorados. Não quer romance e nem nada do tipo, mas pro Wayne tava ótimo. Eles conversam e pela primeira vez o Wayne descobre o nome dela, que era Del, só que a gente aqui já sabe. Primeiro ele compra o namoro dela pra depois perguntar o nome, vai entender, né? O Wayne pergunta com o que ela gastaria o dinheiro, e ela responde que seria pra financiar sua candidatura quando ela tivesse idade pra concorrer a prefeita. Ela não queria mais nenhum otário mandando nela, e seria a prefeita para realizar essa vontade. E como toda namorada romântica, ela chama ele pra... Por incrível que pareça, ela chamou ele pra matar cobras no quintal deles com uma enxada. No quintal, eles conversam e reclamam de suas famílias, mas olha como eu já falei em vários resumos, só falar no diabo que ele aparece. O pai e irmãos abusivos de Del aparecem. Eles vão pra cima de Wayne e o pai de Del coloca ela de castigo, porque os biscoitos que ela vendia eram roubados. Wayne até tentou reagir, só que os irmãos gêmeos idiotas de Del acabaram com ele. Depois, pela noite, Wayne volta pra casa e uma cuidadora voluntária tá na casa dele, dando uma bronca no pai. Ela vê o Wayne todo judiado e cuida dele. E eles conversam. Ela cita que sabe o que o Wayne fez e descobrimos que o cara que bateu nele por causa do vidro era um ex que traiu a mulher. Então Wayne foi quebrar a casa dele como vingança. A mulher não briga com ele, mas dá uma bronquinha no justiceirozinho e então ela vai embora. Wayne então entra no quarto para falar com seu pai. Eles jantam juntos e conversam. O homem fala que o problema do aluguel estava resolvido, porque ele apostou e conseguiu o dinheiro todo. Sigam esse homem, gente. Apostem mesmo. É um investimento super seguro. Mentira, gente. Apostem com moderação, tá? Na cama dele tava uma foto de um homem, uma mulher e um carro. E o pai diz que não queria que ele visse, mas depois ele dá uma explicação a respeito da foto. Wayne fala que o carro era legal e o pai concorda, tanto que ele comprou. A foto era de um talarico que deu um golpe no pai de Wayne e fugiu com um carro. E não contente, levou a mãe também. E desde então, o sacana manda foto pro pai de Wayne a cada 2 anos só pra lembrar ele da sacanagem que ele fez. O homem pergunta se Wayne não lembra de sua mãe.
E ele diz que não se lembra porque tinha 5 anos. O pai continua e lamenta por não ter deixado nada para o próprio filho, mas o menino diz que ele deixou sim. Ele retruca e diz que o carro deveria ser de Wayne. Desde cedo, os vizinhos deles estavam soltando fogos de artifício e o Wayne não estava nada bem com barulho. Ele pula o muro para acertar as contas com os vizinhos, mas eram crianças que fugiram e foram ficar com os pais. Então Wayne se comoveu com a imagem da família feliz e não arrumou confusão, mas ficou com os fogos. Quando ele voltou para casa para falar com o pai dele, já era tarde demais. Do nada, o homem não resistiu e partiu. E pelo estresse, Wayne acabou dormindo e quando acordou, agradeceu o pai e pegou a foto da mãe com seu endereço e o dinheiro da aposta. Porque agora ele seguiria o próprio caminho. Wayne pegou sua moto, suas coisas e a primeira parada foi a casa do folgado Sr. Hernandez. Ele entregou um envelope dizendo ser o dinheiro do aluguel, mas na verdade eram vários papéis com ofensas ao cara. Quando Hernandez saiu de casa para tentar pegar o Wayne, ele percebeu algo muito pior. Wayne colocou fogo na casa. Orlando apareceu do nada e sua maior preocupação eram suas revistas que seriam queimadas. A segunda parada foi a casa de Del. Wayne invadiu ela enquanto o pai estava distraído do lado de fora e os irmãos estavam assistindo TV. Ele sobe até o quarto dela e chama ela para Flórida. Ele conta sobre o carro e ela aceita. Os dois irmãos percebem que alguém estava com Del. Só que Wayne já atrasa eles com uma televisão que caiu em cima dos irmãos. Del e Wayne saem de casa. Um dos irmãos tenta parar os dois, só que ela acerta ele bem onde se derruba um homem com facilidade. O pai de Del vai pra cima deles, só que Wayne resolve enfrentar. A luta envolveu pedaço de pau pegando fogo, fogos de artifícios, muitos socos e até pedaço de nariz sendo arrancado. Só que Wayne foi o vencedor e derrubou o imbecil do pai da Del. Descobrimos que o nome de Del é Delilah, porque seu pai gritou ela por esse nome. Eu também torceria pro meu pai perder o nariz se ele colocasse esse nome em mim, tá? Eles pegam a moto e partem, mas agora para viverem juntos e adoidados, como um tipo de Bonnie e Clyde. Na Califórnia, os delinquentes radicais Shane, Red e Jill estão olhando e tirando onda de um jacaré que eles tinham arrumado da pior forma possível. Eles estão em um acampamento com um trailer e uma fogueira. Então o líder Calvin Clay chama Red pro armazém para falar com ele a sós. Os dois conversam lá e Calvin resolve presentear Red pelo aniversário de 18 anos. Só que ele corrige porque eram 17 anos na verdade. Quando Calvin tira a capa do presente enorme, é revelado que era o carro do pai de Wayne. E Calvin era o talarico que fugiu com o carro e a mãe dele. Agora, o maioral, ou Killer Red, como tá escrito nos seus dentes de ouro, tá com o carro do implacável Wayne, que tá indo pegar o que é dele por direito junto com a sua companheira radical Del. Quem será que vai sair com o carro? Ou melhor, quem será que vai sair com vida? O que esperar de Del e Wayne contra Jill, Red, Calvin e Shane? Ou melhor, o que esperar de Del e Wayne contra o mundo?